Passamos a palavra, nesse momento, como orador inscrito, ao ex-governador de Santa Catarina e nosso grande senador da República. E quando eu digo grande, é com consciência, senador Luiz Henrique, pela sua história, a forma como você atua no parlamento e, naturalmente, em nome da democracia do nosso país. Senador Luiz Henrique, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, que representa bem esta casa pelo seu trabalho, pela sua sensibilidade humana e social e pela sua capacidade de fazer projetos que têm levado esse país ao desenvolvimento. Trago aqui, senhoras e senhores senadores, um assunto da maior preocupação. Um assunto que envolve o ansiado desenvolvimento do Brasil. Trago aqui um dado alarmante. Diz respeito às contas do turismo nacional. Isso tem repercussão na geração de emprego, no nível de renda, nas possibilidades ou não de crescimento da justiça social no nosso país. O turismo é a grande arma de que se valem os países desenvolvidos para gerar caixa em seus tesouros e, com isso, propiciar a alavancagem da economia. O rombo na balança do turismo atingiu, em 2012, a fantástica cifra de 15 bilhões e 600 milhões de dólares e vem crescendo ano a ano de uma forma assustadora. Hoje, senhor presidente, senador Paulo Paim, o déficit da balança do turismo já responde por 29% do déficit das transações correntes do país. 29%. O déficit dessas transações foi de 54 bilhões e 200 milhões no ano passado. E o que é mais preocupante, deverá alcançar a 67 bilhões de dólares em 2013. E o que é mais preocupante, senhor presidente, senhores senadores, desde 2001, que não acontece o que aconteceu no ano passado. Pela primeira vez, esse déficit nas transações correntes não será coberto pela entrada de recursos externos, o que acende a luz amarela no painel das nossas contas. Trago aqui alguns dados levantados pelo professor Fernando Marcondes de Matos, que durante 20 anos lecionou economia para os jovens catarinenses e brasileiros na Universidade de Santa Catarina,
que foi secretário de Planejamento e Fazenda várias vezes e que é autor de diversas obras sobre economia. O professor Marcondes nos mostra que o número de turistas internacionais em todo o mundo foi de 990 milhões em 2011 e deve ter superado a cifra de 1 bilhão em 2012. Ou seja, presidente, 1 bilhão de pessoas têm viajado nos últimos anos pelo mundo. No entanto, o Brasil recebeu apenas 5.670.000 turistas em 2011. Ou seja, uma desprezível participação de 0,54% no turismo internacional. Este país continente, este país que tem uma diversidade natural extraordinária, que tem uma das 30 maiores diversidades culturais do mundo. Esse país que tem uma costa marítima do tamanho da muralha da China, 7.200 quilômetros lineares. Este país que tem a maior floresta tropical do mundo. Este país que tem rios, lagos, cataratas, montanhas. Este país que tem o seu território, 2/3 dele coberto de verde. Este país que tem os mais diversos climas. Este país que tem belezas incomensuráveis. Corresponde com apenas 0,54% das viagens internacionais. A cifra é também irrisória. O Brasil obteve, com o turismo internacional, apenas 1,2 trilhão. Ou melhor, o mundo obteve com o turismo a cifra de 1,2 trilhão. E o Brasil com apenas 6,5 bilhões. Uma minguada participação de 0,46% do total. É de se asseverar, senhor presidente, que 30% do número de turistas estrangeiros que vê o Brasil é constituído ou são constituídos de irmãos nossos que vêm da Argentina frequentar principalmente as praias catarinenses. O Brasil deveria receber não menos de 10 milhões de turistas ano. Aliás, ontem, quando sabatinamos o diplomata brasileiro que foi designado pela presidente Dilma Rousseff para representar nosso país na Tunísia, Sua Excelência afirmou que a Tunísia, mesmo com a conturbação oriunda da Primavera Árabe, mesmo com a instabilidade política que se instalou naquele país, a pequena Tunísia recebe mais turistas do que o Brasil. 6 milhões de turistas foi o que afirmou ontem Sua Excelência, o
futuro embaixador do Brasil naquele país. O Brasil recebeu, retifico aqui, em 2011, 5.400.000 turistas estrangeiros. No ano passado, teve um crescimento, foi para 5.670.000 visitantes de outros países, quando deveria, pelo seu tamanho, pela sua importância, pelas suas belezas, pela sua arquitetura, pela sua gastronomia, por todo o conjunto que torna esse país um destino importante do turismo internacional, deveria ter recebido, no mínimo, 10 milhões de turistas ano. Senador Luiz Henrique. Pois não, Zé? Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Senador Rodrigo Hollenberg. Senador Rodrigo Hollenberg, eu vou fazer questão de anunciar aos alunos agora, que são aqui da sua base. Vocês estão ouvindo na tribuna o senador Luiz Henrique, ex-governador, um senador que tem uma história bonita, lutou sempre pela democracia, pela liberdade e se dedica aqui às grandes causas. E no plenário, o senador Rodrigo Hollenberg, aqui de Brasília, me permita que eu diga, um jovem que tem a experiência dos mais velhos. E é uma referência também para nós todos aqui no dia a dia do nosso trabalho. Estão aqui na tribuna os alunos do ensino fundamental da Escola Sérios de Brasília DF, alunos do ensino fundamental da Escola Corte Jesus, Brasília DF. Sejam todos bem-vindos. As palmas são para vocês. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o senador Luiz Henrique, cumprimentar os estudantes que nos honram com suas presenças nessa casa. E olhe que coincidência, senador Luiz Henrique. Vossa Excelência ocupa a tribuna na manhã de hoje para falar sobre turismo. E eu iria, e como irei fazer, discorrer sobre a importância do turismo e algumas oportunidades que entendo que o Brasil deve utilizar melhor. E quando o senador Paulo Paim registra a presença desses estudantes aqui nas galerias do Senado Federal. E aí eu me lembro de me recordo que uma das grandes vocações do Distrito Federal, de Brasília, é a do turismo cívico. É de exatamente poder receber aqui na casa estudantes de Brasília e de todo o Brasil que veio visitar a nossa cidade. Eu tive a honra, como secretário de turismo do então governador Cristóvão Buarque, de procurar na ocasião o senador Sarney, que era o presidente, e dizer da importância de abrir o plenário, a casa, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados também, com o presidente da Câmara, inclusive aos finais de semana, para a visita da população. E hoje o Senado já recebeu, depois disso, mais de 1 milhão de visitantes de Brasília e de todo o Brasil, desenvolvendo o turismo cívico. É exemplo do que faz o Washington muito bem, a capital americana. Mas eu quero registrar, senhor presidente, da importância do discurso de Vossa Excelência falando do potencial do turismo no Brasil. De fato, o turismo é uma das alternativas mais inteligentes, mais sustentáveis, mais baratas, mais eficientes, de gerar emprego, de gerar renda, de gerar oportunidades e de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Nós temos o privilégio de viver num país extraordinário, um país de uma diversidade natural fantástica. Basta ver os nossos biomas, a riqueza da Amazônia, a riqueza do Pantanal, a riqueza do Cerrado com todas as suas cachoeiras, a riqueza, a aspereza, a beleza rude da Caatinga, a beleza dos Pampas, enfim, toda a diversidade natural brasileira. Mas para além da diversidade natural, nós temos uma diversidade cultural extraordinária. Nós temos a contribuição que os povos da Europa levaram no processo de migração ao seu estado, por exemplo.
nós temos as manifestações das populações indígenas, uma riqueza extraordinária. O ano passado eu tive o prazer, o privilégio de assistir à cerimônia do Quarupi, certamente o espetáculo mais bonito que tive a oportunidade de ver em toda a minha vida. Já tive a oportunidade de conhecer o Sairé em Santarém, a disputa do boto tucuxi contra o boto cor-de-rosa. A exemplo do que temos em Parintins, a disputa do boi caprichoso contra o boi garantido. Apenas para dar o maracatu de Pernambuco, o samba do Rio de Janeiro, enfim, a diversidade cultural brasileira é algo absolutamente extraordinário. E entendo que nós estamos aproveitando pouco o potencial que nós temos. Nós vamos realizar agora alguns grandes eventos e eu temo, como a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e eu temo que o legado a ser deixado seja muito menor do que o que poderia ser. Na qualificação profissional, na infraestrutura turística, tomo por Brasília. Nós temos aqui um investimento altíssimo, teremos certamente um belíssimo estádio, mas um estádio muito caro, mas não temos em contrapartida investimentos equivalentes ou investimentos à altura na infraestrutura turística, na mobilidade urbana e muito menos na qualificação profissional, que poderia deixar que seria um legado fantástico para a transformação efetiva de Brasília numa grande cidade turística. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência por trazer esse tema. É um tema que me entusiasma, a defesa do turismo, porque a defesa do turismo é a própria defesa do Brasil. Mas eu não posso deixar, senador Luiz Henrique, de registrar para o plenário do Senado, para os brasileiros que nos ouvem, fazer um agradecimento em nome do povo de Brasília. Como representante do Distrito Federal, eu tenho convicção que posso fazê-lo e faço com a plenitude da alma, sabendo que expresso a opinião da população do Distrito Federal. Obrigado, senador Luiz Henrique. Vossa Excelência, ontem, o governo de Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina, propiciou, ofereceu um presente à população de Brasília, que foi a oportunidade de assistirmos à escola de dança do Balé Bolshoi. Que espetáculo fantástico, que espetáculo maravilhoso. Eu fiquei realmente emocionado ao final de ver aquela população toda de pé, aplaudindo. E sei que ali, desde o início, tem a participação de uma pessoa que tem um profundo compromisso com o país, que tem uma profunda sensibilidade cultural. E já antes mesmo de começar o espetáculo, eu assisti aquele vídeo com o depoimento daquelas crianças, deu para perceber como a cultura é capaz de modificar a vida das pessoas, de abrir novos horizontes, e não apenas horizontes materiais, horizontes também espirituais. Aquelas falas nos emocionaram profundamente. E quero registrar, senhor presidente, senhor senador, prezado amigo, senador Luiz Henrique, senador Paulo Paim, eu tenho um compromisso com o Distrito Federal, que é de lutar, e um dia faremos isso, de implantar um corpo de baile no Distrito Federal. Você sabe que nós temos aqui o Teatro Nacional, temos a Orquestra Nacional do Teatro Cláudio Santoro, grande maestro, mas nós não temos um corpo de baile no Distrito Federal. E ontem, depois de assistir aquele espetáculo grandioso, na companhia da minha esposa, que é secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, nós saímos ali pensando o quanto que podemos transformar o Brasil através da cultura, a importância da cultura na transformação da vida das pessoas. Eu já tinha, seu prezado amigo senador Luiz Henrique, uma profunda admiração por Vossa Excelência, pela sua trajetória de homem público. O acompanho há muito tempo, fora desta casa, Vossa Excelência como um representante dos autênticos do PMDB, há muitos anos, não apenas eu, mas minha família toda o admira. Mas, a partir de ontem, a minha admiração passou a ser maior, compreendendo a profunda sensibilidade de Vossa Excelência, a refinada sensibilidade de Vossa Excelência e o seu profundo compromisso com o Brasil. Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Agradeço em nome da população de Brasília.
Senador. Agradeço a Vossa Excelência. Certamente, no futuro, Vossa Excelência, por vontade majoritária do povo desta capital, desta bela e querida capital, desta obra fantástica de Juscelino Kubitschek, de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, Vossa Excelência terá a oportunidade de fazer com o turismo aqui aquilo que o país fez com a agropecuária há 25 anos atrás, quando criou uma política baseada na Embrapa, que faz agora 20 anos, através o gesto fantástico deste grande brasileiro, que é Alisson Paulinelli, o Brasil pode sair da encruzilhada da baixa participação no turismo internacional com uma política de desenvolvimento turístico deliberada. Vossa Excelência se referiu ao espetáculo do Balé Dom Quixote propiciado aos brasilienses ontem pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. E eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, que o que fizemos em Joinville, na Prefeitura Municipal, serve de laboratório para esse país. Quando eu assumi o mandato pela segunda vez, a cidade estava deprimida. Foi exatamente naquele momento em que a economia fez a sua transição da intensividade de mão de obra para a intensividade de capital e tecnologia. No momento em que as empresas passaram a desempregar, que passaram a empregar menos, que passaram a substituir o processo de mão de obra por processos automatizados, Joinville, que havia sido o grande polo de atração de desempregados do Brasil todo, que abriga lá 30 milhões de irmãos nossos do Nordeste, que fizeram uma travessia, que são parte de uma diáspora social dolorosa nesse país, que tiveram que migrar das suas cidades para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Paraná e acabaram lá em Joinville. Pois bem, no momento em que a transformação da indústria de intensiva de mão de obra para intensiva de tecnologia e de automação, milhares ficaram desempregados, nós criamos uma política de desenvolvimento baseado na estruturação dos serviços, na estruturação principalmente dos serviços gerados por aquilo que Domênico de Masi chama de organização do lazer. O que é que nós buscamos? Primeiro, buscamos construir uma casa que fosse rápida, que fosse ágil, que fosse eficaz na reprodução de eventos. E fomos buscar nos Estados Unidos, com o arquiteto Bill Marshall, que contratamos para colaborar no projeto, a mentalidade, a formulação das arenas de multiuso. O modelo do Madison Square Garden, nós transplantamos para Joinville, quando construímos o Centro Eventos Carl-Hanse. Uma casa que tem o maior palco do Brasil, 900 metros quadrados, e que é um teatro para 6 mil espectadores sentados. Aquela casa foi a grande estruturadora da política de desenvolvimento do turismo e, como Vossa Excelência asseverou, do turismo muito alicerçado. Senador.
muito alicerçado numa base cultural. Já concederei. Mas o que é que nós fizemos? Nós construímos a Arena de Multiuso, que num dia recebe a ópera, no outro dia o futebol de salão. Tem uma versatilidade. Num dia recebe a orquestra filarmônica, sinfônica, no outro dia pode ter o espetáculo de voleibol ou de basquete. Quer dizer, é uma estrutura multifuncional que propicia eventos de uma forma muito intensa. Senador Vital. Nós precisávamos ter uma casa de espetáculos capaz de ser um polo de eventos do país. Mas precisávamos mais. Seguindo o exemplo de Bilbao, que levou uma filial do Museu Guggenheim, nós precisávamos trazer para Joinville um grande ícone internacional da cultura e do turismo, ou do turismo cultural. E foi quando tivemos a felicidade de trazer de Moscou a melhor escola de dança do mundo, que é a escola do Teatro Bolshoi. Mas não ficou só nisso. Organizamos o Convention Bureau, porque uma cidade que não tem um Convention Bureau, uma estrutura que vai buscar eventos, está na idade da pedra do turismo. Hoje, os eventos internacionais, feiras, congressos, convenções, são cada vez mais disputados. E o mascate, aquele que ia vender vela, sabão, tecido, município por município por esse país, o novo mascate é aquele que vai vender as cidades. Profissionais que frequentam as feiras, os congressos internacionais para vender a sua cidade e procurar atraí-los. Então, com esse trinômio, o Convention Bureau, o Centro Eventos, com o seu teatro, com a sua estrutura de multifunção, e com um ícone da cultura universal, que é a Escola Teatro Bolshoi, nós alavancamos outros espaços culturais que já havia na cidade, como o Festival de Dança, que criamos há 31 anos atrás e que hoje é o maior festival de dança do mundo, reconhecido como tal pelo Guinness Book of Records, o livro Guinness dos Recordes. Então, o que o Brasil precisa fazer é exatamente o que nós fizemos em Joinville, que era uma cidade que dormia às 8 horas, era uma cidade que só gerava empregos na área industrial, era uma cidade que não tinha restaurantes, que não tinha hotéis, que não tinha infraestrutura e que hoje não dorme. Joinville hoje é como Madrid, Barcelona, tem a rua da gastronomia, onde os restaurantes funcionam dia e noite. É uma cidade que se tornou alegre, que se tornou acolhedora. Pois bem, senhor presidente, pois bem, senador Cícero Lucena, Vossa Excelência, que quando prefeito investiu na Escola Bolshoi, enviando as suas crianças, tem inclusive um paraibano que se formou na Escola Bolshoi, enviado por Vossa Excelência, que hoje é primeiro bailarino do Balé do Canadá, porque a Escola Bolshoi está produzindo bailarinos para o mundo todo. E se Brasília resolver fazer um corpo de dança, hoje tem, após 13 anos de funcionamento, bailarinos formados pela Escola Bolshoi, em número suficiente para constituir aqui um corpo de baile e uma companhia de balé de qualidade internacional. Concedo a palavra ao ilustre senador Cícero Lucena. Henrique, ao ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência, bem como do senador Hollenberg, eu não posso deixar de dar o meu testemunho vivo e o reconhecimento junto à gratidão do quanto esse trabalho
é maravilhoso, é importante, é justo socialmente, culturalmente de uma contribuição imensurável, mas na formação da cidadania é um dos mais belos projetos desse país. Vossa Excelência me deu a chance, como seu amigo e como prefeito da cidade de João Pessoa, de escancarar as portas desse projeto, não apenas para as crianças da sua cidade, do seu estado ou próximos. O projeto desenvolveu, presidente Paulo Paim, um convite, uma visita para fazer parceria com cerca de 6 estados ou cidades no país. E eu me recordo como hoje, quando falei com o hoje senador Luiz Henrique, o então prefeito, e dizendo que João Pessoa tinha interesse em fazer essa parceria. A equipe técnica do Balé Bolshoi esteve em João Pessoa e disse quais eram as condições para que nós pudéssemos participar e que nós iríamos disputar com outras cidades para ser uma das cidades conveniadas. Eu me recordo pela determinação, pela compreensão da dimensão desse projeto. Eu até brinquei com o corpo técnico e disse: quem são as outras 5 cidades? Porque o que precisar de João Pessoa nós vamos fazer. E dou testemunho de que o quanto isso foi importante. O processo de seleção foi feito em todas as escolas municipais e todas as escolas estaduais na cidade de João Pessoa. Criamos o Festival de Dança na cidade de João Pessoa para que fosse feita a seleção. E eu quero lhe dizer que uma das crianças, que foi a primeira turma que foi selecionada, uma das crianças, para se ter ideia da oportunidade social, essa criança morava com a gente em um abrigo chamado Morada do Betinho, porque o seu pai era presidiário, a sua mãe deficiente mental. E essa criança foi uma das escolhidas, formou-se na escola Balé Bolshoi, hoje está em João Pessoa, ensinando, inclusive, no Colégio Marista e ensinando também no Teatro Santa Rosa, na cidade de João Pessoa. E além daqueles que tiveram oportunidade internacional, como o senhor bem falou. Então, eu quero dar esse testemunho da importância desse projeto. Nós alugamos uma casa em Joinville, mandamos uma professora para ser uma mãe adotiva dessas crianças e, graças a Deus, essas crianças tiveram uma nova e uma chance nas suas vidas. Eu espero que possa continuar, inclusive disputei a eleição para prefeito e quem ganhou foi o Luciano Cartacho e eu soube que ele pretende retomar esse projeto que foi interrompido, do qual terá todo o meu apoio e eu tenho certeza que mais uma vez Joinville vai abraçar o povo de João Pessoa como sempre abraçou. Então, senador Luiz Henrique, eu quero dar aqui o meu testemunho junto com o meu agradecimento, meu sentimento de gratidão pela oportunidade que o senhor deu a esses jovens da minha querida cidade de João Pessoa. Vossa Excelência é um homem público de grande visão e percebeu que, através da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, crianças paraibanas que não tinham horizontes na sua vida, como esse filho do ex-presidiário, poderiam transformar-se em artistas internacionais e cidadãos do mundo, como tem o paraibano ex-aluno da escola brilhando no Balé do Canadá, como tem Bruna Catanhede Gaglianoni brilhando na companhia de dança do Bolshoi da Rússia, como tem a baiana Mariana Gomes, igualmente no Bolshoi russo, como tem o paulista Eric, também no Bolshoi russo, como tem a joinvilense Luciana Voltolini, no American Ballet Theatre, no famoso ABT, como tem bailarinos espalhados no Mazovich da Polônia, no Balé de Boston, no Balé de Miami, no Balé de Düsseldorf. Tem bailarinos espalhados pelo mundo todo. E esse é
o grande patrimônio dessa escola. Mas eu quero voltar aqui ao eixo do meu discurso. Estive conversando ontem com o ministro Gastão Vieira, que propiciou a presença do Bolshoi aqui em Brasília. Para quê? Para comemorar 10 anos de criação do Ministério do Turismo, que foi uma obra do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o ministro Gastão me entusiasmou pelos seus projetos, pela construção de arenas de multiuso semelhantes àquela de Joinville, que nós construímos há cerca de 15 anos, vai fazer agora 15 anos, inclusive no Nordeste, se não me engano, uma também em João Pessoa. Pela obra estruturante de um novo plano de desenvolvimento do turismo. Eu acredito que, através da obra de Sua Excelência, da sua equipe, que tem como secretário nacional de políticas de turismo um catarinense ilustre, que foi meu secretário de Relações Internacionais, que é um homem de visão, o professor Vinícius Lumertz. Eu tenho esperança e acredito que o Brasil possa virar o jogo da sua modesta participação no turismo internacional. E se o Brasil, em 10 anos, triplicar o número de visitantes, inclusive aproveitando essa alavancagem da Copa do Mundo, das Olimpíadas e dos outros eventos que vão ocorrer na próxima década aqui no nosso país. Se o Brasil triplicar o número de turistas estrangeiros, o Brasil certamente quintuplicará o número de empregos, aumentará o nível de renda dos brasileiros e ombrear-se-á com outros países na senda do desenvolvimento. Agradeço, senhor presidente, pela tolerância no tempo que excedi e conclamo os brasileiros que nos ouvem através da TV Senado para meditarem sobre isso. O turismo é não só alavanca de emprego, de aumento do nível de renda, o turismo é, sobretudo, espaço para lazer, para alegria, para cultura, para melhoria das condições de vida do nosso povo. Muito obrigado.